tenho hoje aqui comigo um amigo, eu chamo um amigo, tocou comigo muitos anos, ainda toca. Hoje é o tecladista do nome da música gospel, Aline Barros, essa figura bacana, decente, mãe de família, esposa do nosso glorioso Gilmar, zagueiro do São Paulo, do Cruzeiro, Seleção Brasileira, um Botafogo, craque, Flamengo. Carioca, E Gil, um abraço aqui. E eu vou bater um papo com o Léo aqui, porque Léo começou a usar droga muito novo. Léo. Amigo Magno Malta. E aí? Bem demais. Tudo bem? Gente, vocês sabem que eu tenho um tempo na minha vida, são mais ou menos, um pouco mais de 40 anos, que tive drogado da rua. E foi o ar que Deus me deu para respirar e, na verdade, se alguma coisa eu me esforço para fazer, é isso. E não abro mão disso, porque o valor da vida é investir a vida na vida dos outros. Eu fico muito feliz. Eu queria ter condição de fazer mais, mas eu só sou um ser humano e faço no meu limite para tirar pessoas da rua já há muito mais de 40 anos. Léo começou nas drogas cedo, né, Léo? Lá no Maranhão, como é que foi isso aí? Comecei com 13 anos de idade. Eu sou de Caxias do Maranhão. Comecei com 13 anos. E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu tocava em banda de forró e comecei a conviver com aqueles músicos que usavam droga e acabei usando droga com 13 anos. E usei maconha 13, 14, 15, com 16 anos eu fugi de casa. E conheci outra droga muito pior, que é a pasta, que é o restante da cocaína. E com 17 anos eu conheci a cocaína e já não. E no fundo do poço, voltei para casa, para o Maranhão. Quando eu voltei para casa, o meu pai tinha se convertido, tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Forrozeiro, um dos melhores forrozeiros da região de Caxias do Maranhão. Antônio Machado. E ele falou para mim assim, Léo, Jesus te ama. Ele tem uma obra na sua vida. E ele quer te libertar dessa vida. Que muitas pessoas falavam assim para mim, Léo, você está no caminho sem volta. Mas quando eu encontrei Jesus, eu conheci o caminho que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí eu fui convidado para tocar num congresso. E não tem saída fora disso não, né? O caminho, a saída é Jesus. Eu nunca vi ninguém sair daí por uma outra via. Eu conheço pessoas que trocam uma droga pela outra. Vai ali, troca por uma droga sintética, toma uma injeção, toma um sossega-leão, mas... Porque, na verdade, só para dizer para vocês que estão me assistindo aqui, quem entra na droga não sai. Não sai. Se alguém disser a você que entrou e saiu, é mentira. Eu conheci droga. Eu não saí. Não sai. Por quê? Porque quando o sujeito entra, o diabo fecha o portão e destrói a chave. Destrói a chave. Aí o sujeito se firma e fala, não, minha força de vontade, eu vou sair disso. A força de vontade dele, que dura 1 ano, dura 6 meses ou 3 meses, ou só 1 semana, e alguns até mais que isso, traz ele de volta até o portão. Quando ele chega no portão, ele está trancado, ele não passa. Aí fala, não, o cara disse, não, não, mas e você? Eu já usei, já fui usuário, mas está firme? Não, tem 3 meses atrás que eu caí. Não, semana passada eu vacilei e caí de novo. Vai ser sempre assim, porque acontece o seguinte, e como alguém conta que passou pela droga e não está mais? Esse não saiu, esse foi tirado, foi resgatado, é diferente. A lama vem até aqui, ó. A lama vem até aqui, destrói tudo. Destrói família, destrói seus sonhos, destrói tudo. Quando você não aguenta mais, levanta a mão e fala assim, Deus, me tira daqui. Aí sim, o helicóptero do céu vem, tira você e coloca lá fora. Nessa conversa é só resgate, ninguém sai. Então é o seguinte, você foi resgatado. E eu estou falando, não estou jogando conversa fora, eu tenho 42 anos que tiro o drogado da rua. Não conheço ninguém que saiu, só conheço gente resgatada. E conheço muito, porque lá são 95%, 85% dos que passam por lá são resgatados. E eu agradeço a Deus pelo Ministério Vem Viver, né? Porque eu me converti no Maranhão, depois eu toquei em uma banda em São Luís, toquei com o Naum, e depois fui para o Tempero do Mundo, onde eu te conheci, lá em São Luís, na época... Toca com quantos anos, junto? 14, foi 16 anos de Tempero do Mundo, e hoje, tocando com a Aline Barros, viajando o Brasil todo, pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus. E a alegria da minha família, da minha mãe, como você fala, né? Deus enxugou as lágrimas da minha mãe, me tirou das drogas, me fez um novo homem. Canta essa música que eu gosto muito, que é a sua vida, é minha vida e a vida de muita gente que está assistindo a gente agora. Vamos cantar. Mete bronca.
Quem te mostrou essa estrada, quem te abriu essa porta? Tão espaçosa, tão bela, tão cheia de cor. Quem te mostrou essa vida, esse beco sem saída? Quem te iludiu, te enganou? Quem mentiu pra você? Sei que no início você pensou ser um barato, fazer a cabeça e andar sem sair do lugar. Sei que essa tal liberdade agora virou prisão. Pare, não use drogas, não aceite, rejeite, diga não. Ser um careta, as drogas eu não quero não. Não, drogas eu não quero não. Eu prefiro ser um careta, as drogas eu não quero não. Eu não. Quem te abriu essa porta? Tão espaçosa, tão bela, tão cheia de cor. Quem te mostrou essa vida, esse beco sem saída? Quem te iludiu, te enganou? Quem mentiu pra você? Sei no início você só ser um barato, fazer a cabeça e andar sem sair do lugar. Sei que essa tal liberdade agora virou prisão. Pare, não use drogas, não aceite, rejeite, diga não. Ser um careta, as drogas eu não quero não. Não quero não. Não, drogas eu não quero não. Eu prefiro ser um careta, as drogas eu não quero não. Não, drogas eu não quero não. Eu prefiro ser um careta, as drogas eu não quero não. Não, drogas eu não quero não. Eu prefiro ser um careta, as drogas eu não quero não. Não quero não. Drogas eu não quero não. Não quero não. Drogas eu não quero não. Valeu, Léo. Obrigadão, Léo. Eu vou responder para você a pergunta que você me fez sobre... Na verdade, não é sobre a minha entrada na política, né? Porque política é a arte de fazer o bem, de se relacionar. Política é uma coisa muito bonita. A arte de servir as pessoas, de estar à disposição das pessoas, onde Deus te coloca. Onde Deus te coloca certamente é o lugar mais importante. Se o território é pequeno ou muito, guardando essas devidas proporções, onde Deus coloca a gente é muito importante. Mas no Brasil aprendemos que politicagem e politiqueiro é política. E não é. Quer dizer, na verdade, quando eu decidi ter mandato, a pergunta que você me fez, mas a vida pública em mim, quando eu tinha 13 anos, né, eu morando em Itapetinga, eu cheguei na minha casa numa época de eleição de prefeito e vereador, como o próximo ano, e tinha um candidato a vereador enganando minha mãe na porta da minha casa. Ele estava mentindo para minha mãe, dizendo que ele, se minha mãe ajudasse, né? Minha mãe era uma mulher muito querida, a gente morava num bairro muito simples, muito pobre, minha mãe era faxineira, muito querida na igreja dela,
mas se minha mãe ajudasse, queria colocar eu e meu irmão num colégio particular, que só quem estudava era filho de funcionário do Banco do Brasil, naquela época, filho de médico, e fazendeiros, que aquela área é uma área de fazenda e tal. E mais ninguém. E dizendo que ia dar uma casa para minha mãe. Eu estava do lado e perguntei, por que o senhor não dá agora? Eu falei assim, não, agora eu não posso, só depois que eu ganhar a eleição. Eu falei, mãe, ele está mentindo, porque eu conheço o senhor. Falei, porque o senhor tem uma venda na Bahia, quitanda, a gente chama de venda, Sim. perto da escola, lá onde eu estudo, e o senhor vende banana e cachaça. Como é que o senhor vai dar uma casa para minha mãe? O senhor vai roubar? Aí ele falou, dona Dadá, eu não vou ficar aqui ouvindo esse menino falar isso. Eu volto para falar depois com a senhora. Minha mãe estava tão empolgada, me pegou pelo braço, me levou lá para dentro, me colocou no quintal, sentado numa pedra, e ela tinha muita autoridade sobre os filhos. Fica aqui. Chegou a travar os dentes. Eu sentei. Sentei ali e comecei a chorar e dizer para Deus, minha mãe não merece isso, né? Minha mãe é uma mulher que te serve, que faz a tua vontade, mulher direita, ser enganada por um vagabundo desse, né? E aí fiquei ali. E ela me botou de castigo, eu continuei lá. Só que demorou muito, eu resolvi sair. E do lado tinha na Bahia tem sempre assim, entre uma casa e outra tem um beco. Você sai pelo beco e tal. Eu saí e fui na casa de um candidato a prefeito chamado Evandro Andrade. Doutor Evandro, que se faleceu há uns 4 meses atrás, em Teixeira de Freitas, meu abraço à família aí, do doutor Evandro Andrade, advogado. Ele era da Arena, não sei se 1 ou 2 naquela época, e ele era da igreja da minha mãe. E eu fui na casa dele, fui andando até a casa dele. Cheguei lá, bati, eram as 3 horas da tarde, ninguém abriu, a esposa dele saiu depois, me perguntou o que era. Eu falei, não, eu queria falar com o esposo da senhora, que é candidata a prefeita. Ela falou, o que o senhor quer, garoto? Eu tinha 13 anos, o voto era aos 18. Eita! Né? Eu falei assim, eu quero ajudar o esposo da senhora. Ela falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, 13. Ela falou, você nem vota, meu filho. Você quer distribuir papel? Eu falei, não, senhora. Naquela época não tinha camiseta, não tinha boné, era só distribuir papel mesmo. Não, senhora, não quero não. O que você quer fazer? Eu quero ajudar ele. Meu filho, você é criança. Fechou a janela. Umas 5 horas da tarde ele saiu. E eu acompanhei ele, advogado, uma época que para evangélico, política era coisa do diabo e tal. Mas minha mãe já tinha essa natureza de lutar pelas demandas do bairro e tal. E eu acompanhei ele, falei, doutor Evandro, se o senhor não estiver respondendo o que você me perguntou, você fala, não foi isso que eu te perguntei não. Então. Ó, doutor, tudo bom? Peguei no paletó dele, no blazer, ele falou assim, tudo bom, garoto, e aí? Eu falei, ó, minha mãe é de sua igreja. Ele falou, é bacana. Eu falei, ela vai votar no senhor. Ele falou assim, obrigado, me ajuda mesmo. Eu falei, eu quero ajudar o senhor. Ele falou, não, passa lá no comitê e pega papel. Eu falei, não quero distribuir papel. Ele falou, você quer o quê? Eu falei, eu quero falar no comício do senhor. Olha só. Ele falou assim, mas como, garoto? Eu falei assim, ó, é que eu vi um vereador, um candidato enganando minha mãe, entendeu? Mentindo para minha mãe, sabe? E eu quero subir no palanque, quero esculhambar ele. Uhum. Aí ele falou assim, garoto, eu acho que vai ter um comício de jovens, eles estão bolando aí, no comício de jovens eu vou arrumar para você falar, mas você é menina ainda. Esse comício de jovens não saía, no começo eu ia no comitê, ninguém sabia disso e tal. Aí chegou um trio em Itapetinga, pô, naquela época de Dodô e Osmar, chegou um trio que Trio elétrico. Um trio elétrico, que alguém lá de Salvador mandou, amigo dele, companheiro dele de partido, mandou, mas ele não tinha a menor chance. Ele estava disputando com a maior oligarquia da cidade, o candidato era de ACM. Então ele não tinha chance de nada. Tá. E os evangélicos, os irmãos dele de igreja, não votavam nele. Esse trio chega em Itapetinga e o trio sozinho, quando parou na Praça Derivalle, já chamou a atenção de todo mundo e a praça de gente lotada. E ele subiu com os candidatos dele a vereador ali. E o povo só vaiando, porque o povo quer festa, o trio está parado. Na Bahia, trio parado, não existe. E o povo gritando. Sem música, cada candidato que entrava, vaia. Eu tentei subir no trio, não deixaram. Aí eu fui lá, conversei com o motorista do trio, que veio de Salvador, não era da minha cidade. Pedi a ele, contei minha situação para ele e tal. Ele falou, não, sobe por aqui. Aí me botou, os trios eram diferentes, pisei na porta do caminhão, subi por cima e entrei. Aí cheguei perto do Evandro Andrade. Estava falando de um candidato a vereador lá, que eu não quero dar o nome, que já tinha sido candidato umas 10 vezes antes de eu nascer os dentes.
E o povo, toda eleição ele tinha, e todo município tem esse, né? Que toda Tem, eleição ele é candidato. tem. Ele tava, e o povo vaiando, e quem estava apresentando no comício era um funcionário do Banco do Brasil, um cara talentoso, falava bem, chamado Eudes. Eudes, se estiver vivo, meu abraço a você, viu? Eu sei que o povo da minha cidade, de Itapetinga, de Macarani, onde eu nasci, a minha terra, está vendo a gente, o programa é visto lá. E eu falei com o doutor Evandro, falou, o senhor vai deixar eu falar hoje? Ele falou assim, não, meu filho, não, você está maluco? Está vendo o povo está dando vai aí nos candidatos a vereador? Não, meu filho, não vai fazer isso não. Mas quando o povo vaiou muito alto e não queria deixar o cara falar, aí ele pegou no ombro do Eudes e falou assim, dá para esse garoto falar aí? Ele falou, não, tá maluco? É o senhor que tem que falar para encerrar, o povo quer festa. Ele estava risonho, achando que aquele povo todo era dele, né? O povo estava ali por causa do trio. Aí ele amarelou. Ele amarelou com tanta vaia, falou, vai em mim também. Aí pegou no ombro do rapaz e falou assim, ó, que esse candidato acabou de falar, bota o menino. Eu falei, mas não, bota o menino, eu não vou falar, vai à festa. Bota o menino. Aí ele terminou de falar, não, peraí, gente, as festas, o trio já vai começar a tocar, foi o último orador, e agora tem um garotinho aqui e tal, que o nosso candidato, nosso futuro prefeito, que vai mudar essa cidade, doutor Evandro Andrade, pediu para o menino dar uma palavrinha aí. Quando eu botei a cara, eu conheci do meu bairro, né? Hoje o bairro Primavera, um bairro muito bacana no nosso bairro, um abraço. Tem muita vizinha nossa que está viva ainda, tios meus que moram lá no mesmo bairro. Meu beijo a todo mundo, naquela época chamava Rola-Pote, tal, não tinha infraestrutura, não tinha nada. Quando eu botei a cara, o filho de Dadá, a merendeira, né? Aí um monte começou a dar vaia, sai daí, vaiando, mas o baiano gosta de vaiar também. E aí o pessoal, peraí, gente, peraí, deixa o menino falar rapidinho e tal. Eu fiz o discurso. Bom, moral da história é o seguinte, a partir daquele dia, eu passei a ser o orador principal da campanha dele, de doutor Evandro Andrade. Com 13 anos, hein? Os carros de som com aquelas cornetas em cima, anunciava eu no comício. E acontecia um fenômeno lá na região. Não podia ter 2 comícios no mesmo dia, porque esse aqui esvaziava, o povo vinha tudo para cá. E aí anunciava, o menino vai falar, não sei o quê, eles me botavam a par das coisas e tal. E o fato é o seguinte, doutor Evandro Andrade virou prefeito. Eu ganhei a eleição com 13 anos Porque de o idade. comício no interior, nessa época, era a forma de você se comunicar com o Convencer, eleitor. público. O trazer... comício era tudo, não tinha essa história de horário gratuito na TV. Não. E era no festa rádio, mesmo, né? Era a festa do... Quer dizer, você trazer o do indeciso, comício. né? Então, surgiu aí essa sua vocação. Ela já existia. Eu começo a me lembrar de um monte de coisa, né? Que eu tinha muita liderança na sala de aula, tinha liderança na escola e tal. Me lembro que na escola que eu estudei tinha o Grêmio, e eu fui presidente, era o orador do Grêmio. Eu não entendo assim, sempre gostei muito de futebol, comecei a jogar futebol muito cedo, tinha muito talento para o futebol. E aí foi aí que minha carteira foi assinada, com 13 anos de idade. Tá. Porque na época, menino de 13 anos, de 14, podia trabalhar. Eles não eram oferecidos como mão de obra do tráfico. O mal que essa esquerda fez para o país. Que hoje menino é oferecido como mão de obra do tráfico. Porque quem dá um emprego para um menino no Brasil vai preso, é multado, sabe? Vira trabalho escravo. E naquela época não, minha carteira foi assinada. Depois de um ano de carteira assinada, eu tenho 46 anos de contribuição de INSS, 26 anos ininterrupto de mandato. E abri mão da minha aposentadoria assim que o meu mandato encerrou, que eu tinha direito a uma aposentadoria de 20 mil reais. Eu abri mão para me aposentar junto com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro, após a reforma da Previdência, com 5 mil reais. Porque eu entendo que as pessoas a quem Deus deu o privilégio de ir para a vida pública e ter um mandato, precisa cortar na carne para mostrar à sociedade que a mudança é necessária, ela é prioritária. A pessoa diz, mas você tem direito, você contribui. Não tem problema. É uma decisão minha, do meu coração, pela minha pátria, pelos valores, pelo que creio. Não vou morrer por isso. Abri mão. Eu tenho, desde 13 anos de idade, carteira assinada com contribuição de 46 para 47 anos de contribuição. Pois é, eu saio dali, depois, muito jovem, fiquei só um ano ali. No ano seguinte, tinha eleição de deputado, né? Um candidato a deputado estadual foi atrás do meu pai lá no interior, para eu falar nos comícios dele na região e tal. Meu pai combinou com ele lá, um homem muito simples, relojoeiro, eu ia,
né? Esse rapaz era candidato de um homem muito rico chamado Ademar Holanda, chamado Normando Macedo. E no último comício da eleição de governador foi em Feira de Santana. Quem que se elegeu? O ACM? Não. Não, Foi antes? Não, o ACM era governador. não, Então, 2 anos depois... Foi a eleição de governador. Não. Falou em ACM, Antônio Não, Carlos Magalhães Antônio Carlos mandava Magalhães. no interior. Ah, não, sim. Sim, a ACM até hoje, parte do que essa Bahia tem, deve-se a ele, a luta dele, porque o Na partido sua dele era região tinha o Bahia. Viana lá, que foi ministro. Eu não vou me lembrar, infelizmente, o nome dele. O Clériston Andrade tinha alguma Clériston era vice. o presidente do É. Baneb. Morreu Era. naquele acidente trágico. Tinha um monte foi de lá político perto da da minha sua região. região, não foi, o Não sei o acidente? quê, Brito também, ali de Tororó, que era um deputado federal. Morreu muita gente naquele acidente. E o Clériston era amigo do Evandro Andrade. Era E do mesmo grupo. E o outro era candidato de ACM, certo? Fortíssimo e tal. E aí, 2 anos depois, tem essa eleição de governador. E aí tem o último comício para governador e deputados, né? Em Feira de Santana. Aí eu estava com 15 anos. Me levaram para Feira de Santana e me botaram do lado dele, de ACM. Eu fui o penúltimo a falar e ele foi o último. Eita, nós. E me lembro que assim que É eu o rei termino, da Bahia. assim que eu termino meu discurso, ele toma o microfone da minha mão, levanta meu braço e falou uma palavra profética sobre mim. E disse: vai em frente, menino, com o microfone na mão, que o Brasil precisa de homens como você. Me jogou em cima do povo. O povo me segurou aqui, me levou lá atrás, uma multidão, trouxe de volta, e eu fiquei ali. Agora, o lance dessa história é assim: quando eu me torno deputado federal, dá um salto, eu nunca mais convivi com nenhum deles. Eu chego na Câmara Federal e começo a colher assinaturas para a CPI do narcotráfico, o Moroni Toga. Meu amigo Moroni, um beijo para você, delegado federal, era do PSDB e tal, queria investigar o tráfico. Eu não tinha uma vaga, porque meu partido era pequeno, na base da proporcionalidade eu não tinha como entrar. Sim. Eu saí pedindo os líderes dos grandes partidos para me dar uma vaga, tirar alguém, porque eles tinham vaga demais, e me dar a vaga. Bati na porta do senhor Aécio Neves, que era o líder do PSDB, falou que não tinha condição. O líder do PMDB era Gedel, também não tinha condição. Bati na porta... Esses dois nomes que você fala, que engraçado. Seu Patrício. Ainda mais do tema, né? Poxa ainda vida. mais desse tema, né? Mas segue, Aí, né? Que engraçado. Pois é. E Bom, tem engraçado não, que curioso. Curioso, Que né? engraçado não há nada. Curioso. Poxa. O seu Tancredo deve estar se virando no túmulo Nossa, lá. já deu 20 voltas para um lado e 20 para o outro. E aí, o que acontece? Aí fui pedir para o Inocêncio, que o PFL era forte, aquele PFL fortíssimo, que o Inocêncio era o líder, Fernando Henrique era o presidente. Havia debate, de fato, o PT estava lá com o Zé Disseu, com o Genuíno, com o Mercadante, todo mundo era deputado federal. Do outro lado tinha o menino hoje, prefeito Arthur Vigílio, e pá, essa coisa toda, tinha debate mesmo e tal. E aí eu pedi para o Inocêncio, ele falou que não tinha condição, porque todo mundo queria participar e tal, não sei o que e tal. Aí eu sempre morei em hotel, estava orando, li minha Bíblia, orando, Deus falou comigo: vai falar com a CM. Será isso? Falar com a CM o quê e tal? Aí liguei para o gabinete dele. Ele era presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional. Sim. Aí eu fui. Ele marcou 4 horas da tarde, antes da hora do dia, mas ele não foi para a hora do dia. O vice-presidente foi. Eu fiquei sentado, esperando, 9 horas da noite, aí vai ele saindo, porque ele sempre saía com aquele monte de deputado federal atrás dele, né? Ele andando na frente e tal, o ACM e tal. E aí eu, na porta, falo com ele: ô presidente, eu sou o deputado federal que marquei com o senhor, entendeu? Para falar com o senhor às 4 horas. Ele falava com os dentes travados, né? Fale comigo. Eu falei assim: pois é, porque está acontecendo uma assinatura de CPI de narcotráfico e tal, e eu fui conversar com o Inocêncio, ele disse que não tem vaga, e eu vim. Eu sou da Bahia, falei com ele, eu sou baiano. Aí acabou. E eu sou baiano, aí escuta a história. Eu sou baiano. E ele falou: minha mãe sempre foi eleitora do senhor. Eu falei com ele: minha mãe sempre votou no senhor. Ele falou: você é de onde? Eu falei: de Itapetinga. Ele falou: pois é, essa cidade sua, eu nunca ganhei lá. Eu falei: verdade, mas não invalida o voto da minha mãe. Minha mãe sempre votou no senhor, não ganhou, mas ela, realmente lá na cidade ele não conheceu. Ele falou que aquela cidade, ele tem uma história daquela cidade. Aí um deputado antigo falou assim: eu sei. Aí ele sentou todo mundo, falou: a primeira vez que eu ia ganhar naquela cidade, aparece uma peste de um menino de 13 anos, ele falou.
O moleque ganhou a eleição, virou um fenômeno na região. E os meus correligionários ligavam para mim, governador, arruma para esse menino vir no comício nosso aqui. Eu falei, esse menino está com um adversário nosso lá, eu não tenho acesso a eles não e tal. E aí, rapaz, o menino virou a eleição, foi um negócio de maluco, não sei o que, ele contando. Para mim, ele falou, você é novo, você não sabe. Pergunte para sua mãe que ela vai lhe contar. Eu falei assim, minha mãe já faleceu, senador, com 57 anos de idade. Ela já foi. Mas eu conheço a história, falei para ele. Senador Antônio Carlos, eu sou o menino. Ele ficou me olhando, falou assim, sua fisionomia não mudou não, falou para mim. Você lembra lá em Feira de Santana? Lembro. Eu vou lhe ajudar, ele falou. Você não veio aqui para ser baixo clero, não. Aí ligou para a Inocêncio. No outro dia, a Inocêncio me chamou, disse que ele tinha ligado, falou, mas eu já disse a ele, eu não posso fazer nada, porque realmente muita gente quer participar, mas ele me ligou. Tá bom. Eu falei, deixa para lá, não é da vontade de Deus, tá bom. Na semana seguinte, ele começou, porque esse negócio de lava-toga não é novo. A CM começou a dizer que ia fazer a CPI do Judiciário, lembra, mano? Eu lembro. E fez a CPI do Sim, Judiciário, sim, que culminou sim. na prisão de Luiz Estevo, de Lalau, certo? Então o lava-toga não é do novo. fórum aqui, do prédio fórum. do TRT. E ele Se começou Lalau a bater... até, não sei se sua intenção é falar o nome do Lalau, ou o apelido mais vezes, vou precisar daquele remédio Dramin que é para enjoo, para evitar algo maior aqui. Então, mas ele só foi preso por causa de Antônio Carlos, porque ele fez a CPI do Judiciário. É verdade. E Agora, aí o Almir Pazianotto, que era ministro do TRT, Almir Pazianotto começou a bater boca com a CM pelos jornais, mas era uma carreta contra um Fusca, né? E aí ele não se aguentou e foi para o jornal e ofendeu a memória de Luiz Eduardo, que tinha acabado de morrer. Mas um filho vivo a gente não aguenta, um filho morto, sabe? E é muito triste para um pai enterrar um filho, sabe? E aí o que a CM faz? Sai em tudo que é jornal aquilo. E eu não conheci Luiz Eduardo, eu só ouvia dizer que Luiz Eduardo era um cara de palavra. A própria esquerda respeitava ele. Ia ser presidente da República. Ia ser presidente da República. Ia ser. Todo mundo respeitava aquele rapaz. Morreu novo, 40 e poucos anos de idade. Correndo, né? E eu, indignado com aquilo, ele fumava muito. Ele fumava muito. E bebia também. Entendeu? E aí, eu indignado com aquilo, de ver o cara atacar, eu fiquei me colocando no lugar. Eu tenho 2 filhas. Aí peguei o recorte do jornal e fui no meu partido e falei com o líder do meu partido, Roberto Jefferson, eu era do PTB. Falei, Roberto, eu queria que você me desse o horário do líder, me assinasse para eu entregar na mesa, para eu usar aqueles 10 minutos, porque eu quero defender a memória desse rapaz. Ele falou, não, senhor, você quer falar todo dia? Aqui não só tem você? Eu falei, mas os outros não falam. Aí ele tirou o mesmo papel do bolso, falou aqui, ó, quem vai defender a memória de Dudu sou eu. Dudu era meu amigo. E o Roberto Jefferson é um grande orador. Eu vou defender. Eu falei, bacana, abracei ele, faço isso mesmo. Aí tomei um café na hora de sair, falei, Roberto, é bacana você defender a memória do seu amigo. Mas ia ficar melhor eu defendendo, porque eu nem conhecia ele. Aí ele falou assim, você está certo. Assinou e me deu. Eu fui, protocolei, e numa terça-feira, quarta-feira, lotado o plenário, com aquele monte de gente em pé ali, eu recebo o horário de liderança e vou e faço um discurso. Fui aplaudido de pé assim por 1 minuto direto. Eu nem entendi aquilo, novato ali, ia fazer 4 meses ali. Quando eu desço da tribuna, Inocêncio de Oliveira chega perto de mim e ele é meio gago, aí que falou comigo que o PFL é que vai dar a vaga para você, porque você é corajoso e que tem outra, que o PFL vai indicar você presidente dessa comissão. Me tornei presidente da CPI do narcotráfico, com 4 meses, era o parlamentar mais conhecido do país, me lembro que falava mais com a mídia do que Fernando Henrique Cardoso, foi a grande CPI da vida da nação. Respondi sua pergunta, você me perguntou qual foi a sucessão, daí para frente, pois desenrolou, eu virei senador da República e com todas as ações que fiz, mas eu agora vou dedicar essa música aos amigos meus que já foram, vou dedicar essa música a quem está vivo, vivendo esse mesmo drama, e era um sonho que eu tinha na minha vida, e eu gravei essa música essa semana, e certamente ao cantar vocês deverão se lembrar de outros amigos também de adolescência, de juventude, que já foram, que estão aí penando, e que muitos tiveram oportunidade, jogaram fora, e na volta você vai dizer para mim como é que você começou
e você vai dizer para Tá mim bom. como é que você começou. Eu Perfeito. trouxe vocês para entrevistar vocês, não foi para vocês me acuar, não. Entendeu? Estou consciente que os meus convidados estão oferecendo o conteúdo daquilo que você precisa para a sua família, para seus filhos e que a sociedade brasileira precisa. A gente vai para o comercial, daqui a pouco eu estou de volta. Visão da vida.